né? Adoração genuinamente. Eu estou com uma missão essa hora muito nobre de nos ministrar a palavra de Deus, e o tema desse evento, dessa edição, é assumindo a identidade cristã, né? E só há possibilidade de demonstrar a identidade mediante atitudes, né? A mudança de atitude promoverá a mudança de identidade. Tem que ter uma atitude a priori para que a gente possa, por fim, ter coragem, com muita humildade, de reconhecermos que os passos de Jesus, e nos passos de Jesus, como diz Isaías no capítulo 53, nós devemos, no caso, caminhar. Nós temos aí uma missão, e essa missão é nobre, essa missão, ora, também é urgente, e para tal, eu peço aos irmãos que orem aqui, porque o que o Senhor falou comigo por esses dias, eu tenho meditado neste livro, tenho feito tratados acerca deste livro, um dos livros mais complexos da Bíblia Sagrada, porém, quando observado, quando verticalizado, quando a gente passa a examiná-lo com o cuidado que se deve, a gente vê que de fato ele é o livro que abre as portas do Palácio Real para que a gente possa entender a Bíblia Sagrada por completo. E ora, desaguar no oceano que é Jesus Cristo e entendermos o sacrifício, por que ocorreu, e cada ação, cada atitude, cada comportamento, cada elemento do Novo Testamento, da morte vicária de Jesus, tem sentido, tem um significado último. Então eu vou pedir para que os nossos irmãos abram as vossas Bíblias, os vossos exemplares bíblicos, aqueles que trouxeram, liguem aqueles que tenham no celular, né? No terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 1. Eu quero fazer aqui, dentro desse tempo, uma reflexão neste livro, ok? Livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico. No capítulo 1 vamos ler alguns versículos e aqui refletir acerca do mesmo. Amém? Quem contou, por favor, diga amém. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação o oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, farão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redém, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Somente até aqui. Eu peço que os irmãos se mantenham em oração.
Para que a gente possa refletir sobre o texto que nós acabamos de ler, no caso, a entrada do livro que mostra a liturgia cultica do período de Moisés. É necessário que a gente delimite tempo e coloque também espaço para que a gente possa entender o período. Nós estamos diante de um período muito importante da história do povo israelita. Por 400 anos eles estavam aprisionados, ou no caso, 400 anos no Egito, sendo o último período talvez o mais difícil, pois depois da morte de José, aquele que governou, o sonhador José, aquele hebreu que fora vendido pelos seus irmãos e que agora estava assumindo o trono da maior potência mundial da época, já é falecido, e a população dos filhos de Jacó, que ora era 70 almas, agora está na casa dos milhares. De fato, a promessa feita a Abraão, que eles seriam como a areia da praia, vem se cumprindo à risca, literalmente. Rapidamente, aquele povo se multiplica de forma demográfica e começa a assustar o novo poder do Egito, que assumiu, que ascendeu nas mudanças políticas que ora ocorrera, quando o Egito começa a expulsar e a escravizar todos os seus visitantes, todos aqueles que lá estavam ou estrangeiros que permeavam a sua terra. Ele, sabendo, através de uma profecia de magos que lhe assistiam, que dentre os hebreus iria nascer alguém que iria humilhar, no caso o Egito, ele então ordena, ele então prorroga, começa agora a colocar um edito para a perseguição e morte de todos os meninos hebreus. Por isso o livro de Êxodo começa com esse edito. Faraó ordenando a matança dos meninos, dos homens, dos machos, porque sabia que dentre eles iria nascer alguém que iria libertar o povo hebreu e humilhar e expor publicamente para sempre a nação egípcia. À medida que ele ouve isso destes magos, ele toma essa atitude. Porém, duas mulheres, para que um homem de Deus se consolide, sempre haverá uma mulher de Deus para sustentar em oração, não tem conversa. Sempre vai ter uma mulher que precisa ser ali, no caso, a articulação para que o homem possa promover. O teu ministério, quando você casa, é entregue inteiramente na mão da sua esposa. Se ela não acordar, se ela não andar de acordo, infelizmente, você perde o seu ministério. Por isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Temos que caminhar sempre junto. E aqui está o segredo de Moisés, qual duas mulheres por nome, uma por nome de Sifrá e a outra de Puá. Essas mulheres são fundamentais na história, pois eram mulheres chamadas para matar os meninos, eram as parteiras, que ao verem as hebreias, no caso, indo para dar à luz, deveriam segui-la e quando lá estivessem, recebendo, constatando que era o menino, deveria dar com ele nas pedras, matar os meninos, pegar a cabeça, pegar pelas pernas, bater na cabeça e lançar no Nilo. Mas a Bíblia afirma que quando as hebreias iam para as pedras para dar à luz, entravam no trabalho de parto, o temor de Deus veio sobre essas mulheres. E ao invés de matá-las, começaram a proteger, começaram a ajudar a esconder. Eu já vou abrir o primeiro parênteses aqui. Deus sempre tem alguém que vai te ajudar nessa caminhada. Sempre tem uma mulher que te ensina a ser homem. Sempre tem uma mulher que vai colocar um ponto na sua vida e você vai começar a viver a tua história. Essas duas mulheres vão ajudar, no caso, Joquebede a esconder. Já é o terceiro filho. E o menino novamente, e menino esse que nem vai receber nome, pois o nome Moisés será dado depois que a mãe, vendo que a perseguição estava muito dura, vai confeccionar um cestinho
e vai colocá-lo no Nilo, lá no delta, lá na desembocadura, onde o rio vai se tornar um pântano, vai se tornar um golfo, e coloca o garoto lá, e de forma miraculosa, o cestinho, ao invés de descer, pois a corrente da onde nasce o Nilo, lá na África, e ia serpenteando todo o deserto, passava pelo palácio de Faraó e descia onde estava a colônia de escravos, aonde estão os hebreus. Ela faz uma oração e coloca o cesto lá embaixo, e de forma miraculosa o cesto começa a subir, e vai subindo, e a irmã dele está acompanhando, e o cestinho chega exatamente na hora que a filha de Faraó, que é estéril, está saindo para o seu banho ritual no Nilo, e de repente um choro, como o choro de um moço, a Bíblia diz, o choro de um homem, chama a atenção da princesa e diz: apanha. E quando apanhou, tirou o véuzinho que estava por cima do cestinho. O menino chorou gostoso, e ela derreteu o coração e diz: é dos hebreus esse menino. Olha só. Então Miriam, irmã de Moisés, encosta e dá aquela sugestão fantástica: a senhora quer que eu arrume uma ama para cuidar dele, uma babá para cuidar dele? Ela diz: é de Deus esse negócio. Ou, aliás, é de Horus esse negócio. Vai lá e busca. Então ela correu e buscou a mãe dele. Veja só, no meio da perseguição, uma mulher, olha quantas mulheres são importantes para formar um líder, hein? Olha quantas. E no caso ela vai dar orientação, chama a mãe dela, e a princesa ainda vai pagar. Deus usa do inimigo para te sustentar. Deus usa da condição adversa para te formar. O Estado agora estava pagando para a mãe do menino formar ele lá. E colocam o nome de Moisés, Moshe, né? Que significa tirado das águas. E o menino vai aprender com a mãe desde pequenininho. Olha só, a mãe então vai formatar o caráter de Moisés, falando ao seu coração. Freud disse que a formatação das características humanas se dá até os 9 anos de idade. Então você imagina ela pegando o menino, dando de mamar, e sempre colocando aquela canção que até hoje as mães lá de Israel cantam: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Coloca o menino aqui, ele mamando e fica cantando. Aquilo vai entrando nas matrizes mais profundas da alma de Moisés. Porque quando Moisés tivesse uma certa idade, deveria ser devolvido para o palácio, porque ele tinha aí na linha sucessória uma grande possibilidade de se tornar um príncipe, ou um rei, ou um faraó no Egito. Mas Deus não tem o Egito para Moisés, Deus tem a Canaã para Moisés. Ah, o Egito está gostoso, mas o Egito é atípico, é contexto atípico. Por mais que o Egito te dê um trono, é lá em Canaã que Deus quer que você esteja. Moisés, muito cedo, devido a essa formação, vai entender que o trono não é o que ele busca, mas cumprir a vontade do Deus do seu povo. Tanto que Moisés de vez em quando vai até a colônia escravagista e até tenta libertar os seus irmãos com as próprias mãos, não conseguindo de primeira. A segunda vez, quando alguns dos seus irmãos estão brigando e ele, no caso, tenta apartar, os seus próprios irmãos o acusam, apontando-lhe o caso que ele tinha feito quando matam um egípcio para libertar os seus próprios irmãos. Então um deles diz: você vai nos matar também como matou aquele egípcio e escondeu na areia. Então Moisés entendeu que aquele negócio
tinha se esparramado, e ele então já corre perigo, vai fugir para a terra de Midian. Ora, quando Moisés sai da terra do Egito, ele tem 40 anos, e vai agora para Midian. Lá vai contrair um novo casamento, vai estar casando-se com a filha de um sacerdote em Midian, por nome de Jetro, e assim vai começar a história do homem, do grande homem Moisés. Como? Desaprendendo tudo aquilo que o Egito ensinou. O quê? É verdade. Para que você fique do jeito que Deus quer, Deus vai tirar tudo aquilo que o mundo te ensinou. Tudo aquilo que o teu instinto, no contexto onde você vivia, em que você tinha tais comportamentos para se fazer valer, era malandro, era conversador, era mentiroso, gostava de conversar fiado, gostava de tomar cachaça, gostava de um whiskyzinho com gelo, gostava do Ballantines, do cavalo branco. Deus então vai tirar tudo isso e vai colocar em você, sabe o quê? O pão da Santa Ceia e o vinho que representa o sangue do Cordeiro. Eu vou dizer uma coisa. Moisés aprendeu tudo no Egito, mas desaprendeu tudo em Midian. Por quê? Porque chegando lá já tinha sacerdócio, já tinha uma liderança. Moisés então vai cuidar das ovelhas do seu sogro. Vai vendo. Vai ser pastor das ovelhas do seu sogro. Aquele que tinha possibilidade de assumir a maior potência do mundo antigo, está agora apacentando as ovelhas do seu sogro. Não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer. Não é com a tua capacidade, com a tua intelectualidade, com as tuas pós-graduação, com a tua MBA. Não é a tua experiência, é o poder de Deus. Para que você seja forjado do jeito que Deus quer, não é a força do teu braço, é a dependência de Deus. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Eu conheço alguns irmãos que ainda tem aquele lapso, de vez em quando gosta de dar aquelas escorregadas, entendeu? Porque ele lá tinha jeito. Você confronta, pisa no pezinho dele, você já vê o bichão surgindo aí. Antigamente, porque agora Deus apertou o F5 na tua vida, atualizou a página. O sangue de Jesus te fez novo. Deixa o velho homem lá e agora vem apacentar a ovelha. Agora você tem que ter comportamento e cheiro de ovelha. O teu perfume é o perfume de ovelha. Você deve exalar o cheiro de ovelha. Mas eu nunca fui liderado por ninguém, eu sempre tomei atitude. Pois é, Deus te leva para Midian para deixar você do jeito que Ele quer. E se for necessário, Deus dá na emenda, viu? Para você aprender a ser humilde, simples e depender do amor de Deus. Glória! Não tem jeito não, é do jeito dele. Moisés vai passar 40 anos. Somando 40 com 40 é matemática simplesinho. Quanto dá? Tá baixo. Quanto dá? Vamos marcha, vamos lá, 1, 2, 3. 80 anos. 80 anos, filho. Nem com a reforma da Previdência. Com 80 anos você não dá conta de levantar o pé na altura da soleira da tua sala. E você sabe muito bem o que mata a velha é tomba e caganeira. É as duas coisas que matam. Não serve para uma missão tão gigantesca de libertar um povo. Que é isso? Velho para nós, irmão, inclusive a gente tem essa cultura do descartável, não serve para nada. A gente troca de celular de 6 em 6 meses, a gente não aguenta. Eu, para vir nessa coisa, eu comprei um tênis novo. Você acha que eu sou besta? Aquilo lá parece que não servia mais. Eu falei, não, vou no HDM, vou comprar um tênis novo.
A gente não aguenta, a gente quer sempre algo novo. Até a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Não fala, não ensina o velho não tem jeito, até quando queima, até a cinza é torta o trem. Quando ele cria, fica parecido, não tem jeito. Mas para Deus não. Deus chamou justamente naquela idade, 80 anos, Deus vai se revelar a Moisés. Por quê? Porque não é os braços de Moisés, não é os pés de Moisés, não é a capacidade de Moisés, é o poder de Deus que vai libertar. Aleluia! Moisés está apacentando, você vê como Moisés é experiente, está apacentando no deserto, lá nas montanhas. Olha onde ele está levando as ovelhas do seu sogro para apacentar. Quando de repente uma sarça começa a arder, ele vê um anjo, ele vê um fogo, ele vê uma sarça, diz a Bíblia Sagrada. E o fogo arde sem consumir a sarça. Moisés diz, eu vou olhar para lá e vou ver essa tão grande revelação. Quando ele vai encarar o processo, Deus grita lá da sarça, Moisés, 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 é 3. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. O que Deus está falando para Moisés, Moisés, as tuas experiências passadas, o pó que grudou aí, não serve para mim. Eu quero alguém agora dependente. Tira a sandália e humildemente descalço, porque eu quero te levar a uma experiência nova, Moisés. Olha para o irmão que está do seu lado, pode tirar a sandália, filho. A tua experiência é boa, conta para ele, a tua experiência é boa, mas com Deus é dependência. Você sendo gerado na dependência vai possuir uma nova identidade. Quem está entendendo começa a glorificar, porque o Espírito de Deus já está aqui, sacudindo a nossa alma, o nosso espírito. Moisés vai ouvir pela primeira vez a voz do Deus do seu povo. E Deus é tão inteligente que Deus não chega falando de forma egocêntrica, sobre modo em que vai entender que ele chega e diz, eu sou o Deus dos teus pais. Eu não sou o Deus da tua mãe, sou o Deus do teu pai. Teu pai é cabra macho. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo, conheci as suas dores e desci para os livrar. Para, irmão, olha aqui. Eu ouvi o clamor do meu povo, conheci, ou seja, senti as suas dores, desci para o livrar. Deus ouve o teu clamor, sente as tuas dores e veio aqui nessa tarde para livrar você, para mudar a tua vida. E para mudar a tua vida só uma trombada mesmo daquela, uma poderosa. Moisés está todo trêmulo e Deus se dirige a Moisés com 80 anos. Vem agora e eu vou te enviar. Moisés, eu? E diz assim para Deus, eu não sou. Aí Deus diz, é por isso que eu te chamei, porque você não é. Eu só vim aqui porque você não é. Porque se você fosse, eu não iria com você. Aí ele diz assim, é isso mesmo. Você não é. Mas você vai lá e vai falar que o eu sou te mandou. Por isso que vai dar certo. Moisés, não é o teu cajado, Moisés. É o poder. Porque eu não vou te enviar para fazer mágica. Eu vou te enviar para fazer milagre. Deus não vai fazer mágica no teu caráter. Deus vai forjar o teu caráter.
Moisés insiste, chega a dizer que não tem capacidade de eloquência para falar. Deus diz: não é você que vai falar, eu inclusive já estou alegrando o coração do teu irmão Arão, e irá vocês dois para libertar o meu povo. Coisa esta que vai acontecer: Deus vai usar Moisés e Arão para colocar o Egito debaixo do poder, esse poderoso poder de Deus, sempiterno poder de Deus. E assim vai libertar o povo depois de 10 pragas. A 10ª é um terror. Deus começa a visitar os primogênitos, mas é justamente nesse período que Deus está constituindo o seu povo. Povo esse que era escravo, povo esse que tinha promessa, mas não tinha identidade. Povo esse que não tinha uma fisionomia, povo esse que não tinha uma fisiologia, povo esse que não tinha um conjunto. Por isso não pode ser chamado povo de Israel quando está no Egito, porque ainda é um povo escravo, e escravo não tem identidade. Aliás, o escravo só tem um direito. Pergunta para mim qual é? Está fraco? O direito de saber que não tem direito nenhum. É escravo. Deus então vai libertar o povo dele para cumprir a promessa que era a terra de Canaã, aonde mana leite e mel. Deus então, através de Moisés, está levando esse povo. Faraó até endurece o coração e vai perseguir, mas vai morrer afogado, porque Deus vai abrir o mar e eles vão passar em terra seca. Mas antes de levar esse povo para Canaã, povo esse que ainda não tinha identidade, Deus vai levar para o Sinai. Porque Deus não anula o processo em nenhum momento. Deus sabe que aquele povo estava há 400 anos dentro de um contexto totalmente diferente daquilo que Deus quer que ele seja. Então Deus, ao invés de levar diretamente, irmão Ulisses, para Canaã, que é a terra da promessa, Deus leva eles lá para o pé do Sinai. Por quê? Porque Deus vai dar a lei. E o que é a lei? É as características de Deus e como Deus quer que eles vivam, como quer que eles sirvam. Deus vai dar àqueles homens agora identidade. Identidade é leis, as quais agora, somado à consciência, começa a modelar, a equalizar entre a vontade do homem e a vontade de Deus, entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Moisés é chamado por Deus para subir o Sinai, e diz Deus a Moisés que ele se aparte, se santifique, pois Deus o aguardava lá na ponta, no pico do Sinai, pois Deus iria dar agora as suas leis. Nosso Deus é um Deus de leis, é um Deus que tem uma organização ética e moral. O nosso Deus constitui agora a liberdade com base na identidade, para formar homens livres, homens com livres atitudes, homens que podem ver diante da lei o olhar, o espelho da vontade do Eterno. Então Moisés sobe, passa 40 dias, Deus vai entregar a lei. E Deus também vai mostrar a Moisés como deveria ser os utensílios. Mas aqui, nesse período, Deus então escreve algo interessantíssimo. O livro de Levítico foi decodificado agora, com uma revelação. Moisés vai descer com estes livros, inclusive o Levítico, para passar e direcionar ao povo, à tribo, no caso, que deveria ser a guardiã da santidade, a guardiã da moral e da ética do povo, e zelar para o cumprimento da lei, para que aquele povo seja diferente de todos os povos das terras onde eles iriam possuir. Deus quer aquele povo agora afinizado, por isso vai entregar uma lei. Eu percebi que existe um discurso
pós-moderno, dizendo que a lei é forte aonde o relacionamento é fraco. Eu quero dizer que você não se relaciona com a sua mãe de qualquer jeito. Eu quero dizer que você não fala com seu pai de qualquer jeito. Eu quero dizer que intimidade, quando forçada, é um estrupo. Eu quero dizer uma coisa: o nosso Deus ainda tem critérios. O nosso Deus ainda mantém-se como um padrão de santidade, ponto, acabou. Eu sei que hoje tem muita gente fazendo o que quer de Deus, inclusive colocando uma visão antropomórfica de Deus e colocando Deus, reduzindo Deus como se fosse um primo distante. Eu quero dizer que Ele ainda é rei, Ele ainda é Senhor, Ele ainda se mantém no trono. Pronto, acabou. Não tem conversa, não tem negócio. Deus então entrega a lei, que é o conjunto, além de jurídico, religioso, moral, ético, as normas que vão delimitar os direitos e deveres do relacionamento daquele povo, queria dar identidade àquele povo, povo diferente, povo zeloso. E à medida em que eles cumprissem essas leis, que inclusive é a declaração de liberdade, de autonomia e independência de Deus, porque à medida que eles declaram independência do Egito, eles precisam de uma constituição. Eles não dependem, eles não vão mais seguir as leis do Egito, segue as leis do seu Deus, porque tem um compromisso com o Deus da lei, em agradar o legislador, que é Deus. A nova geração parece que não sei. Quando a gente fala de regras, quando a gente fala de critérios, quando a gente fala das leis divinas, parece que isso não atrai. A graça agora é a liberdade para fazer gracinha e gracejos. Eu não vejo, há muitos lugares que eu não vejo adoração, eu vejo gracejo diante de Deus. Não, filho, existe um padrão que faz com que o levita atrai a presença de Deus, porque Levi em hebraico significa aquele que aproxima, aquele que atrai. E o levita, para aproximar Deus, ele tem que estar cheio de Deus. Deus é atraído pela adoração. A Bíblia diz em João capítulo 4, os meigos lábios do Nazareno falando a uma samaritana que Deus é espírito e verdade e procura os verdadeiros adoradores. Ora, Deus é onisciente, irmão Tércio. Deus é onisciente. Obviamente nós não podemos colocar e reduzir Deus a algo tão pequeno como a minha intelectualidade. Mas por que Deus então procura? Não é que Deus não saiba onde está, é que Deus quer ser atraído por uma coisa verdadeira. Não adianta dizer que é levita, mas é rebelde, não consegue seguir nem a liderança, não consegue nem estar debaixo da liderança, e diz que é levita, vai sair para cantar, vai nada! Você vai é tomar cintada, cabra ruim! Tem dificuldade de obedecer às leis de trânsito, não. E o mais engraçado, que quer se aventurar na política, nunca leu a Bíblia inteira, que dirá o Código Processual Civil, a Constituição Federal, não conhece um pingo de filosofia, de história, de sociologia, e não consegue nem acompanhar o playback direito, quer ser político. Toma vergonha! Não, é amigo nosso, deu 1 quilo de salsicha para o HDM. Ah, para, rapaz! Não tem feeling, não tem know-how. Não consegue, não sabe nem onde fica a assistência social, o pão da vida. Não sabe nem o endereço, nunca passou nem na porta. E quer cuidar do espaço municipal. Para, irmão. Ó, de boa. Fica de boa, vai ler a Bíblia. Fica debaixo de autoridade, que esse é o princípio da autoridade. É a obediência. Para depois você se formar, estudar, para poder falar no legislativo e legislar sobre outro. Porque se você tem dificuldade de ser servo, ovelha dentro da casa de Deus, você não vai ter sucesso lá fora, não. Está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Acabou. Levita é aquele que aproxima. É aquele que atrai a presença de Deus e aproxima a noiva do noivo. O louvor tem essa função.
É um relacionamento que deve ter o êxito. O que é isso? O apogeu do relacionamento é justamente o êxtase. É o gozo. Se não sentir nada aqui é porque está com dificuldade. Então Deus coloca e institui as regras, porque não é de qualquer jeito que Ele quer ser adorado. E Deus então vai tratar do problema maior, o pecado, que afasta. O que afasta Deus da igreja? Pecado. O que afasta Deus do homem? Pecado. Porque o pecado, segundo o profeta Isaías, no capítulo 59, sendo caixa de ressonância do céu, diz que é o pecado que faz com que haja distância entre Deus e nós. E o pecado é esse lapso moral que a gente infringiu dentro das leis de Deus. Tanto que todo homem, quando nasce, nasce também já com essa herdade, pecado em si, que faz com que ele incline para tudo aquilo que não é Deus, que faz com que ele se incline para tudo aquilo que não presta. Ora, com essas coisas dentro de si, ele passa a ter comportamentos, e a gente observa que pecado também é comportamental. Também segue e modela comportamentos. E a observação de Deus é justamente impunir a ideia, inibir, coibir a ideia da força motriz do pecado. Por isso Ele quer um povo santo, sacerdócio, para que possa ser diferente do mundo e daquelas nações que lá estavam. Sabe o que Deus faz? Coloca as suas leis. E Ele sabe que o homem tem liberdade até para pecar. Por isso Ele coloca a lei como a organização da vontade dEle, e delimita a ideia da vontade do voluntariado. O homem que se sentir distante de Deus e quiser se aproximar, deve então sacrificar. Olha que coisa, porque a lei do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não quer que o ser humano morra no pecado e pelo pecado. Então Ele institui a sua lei para um relacionamento. O homem em si, na sua dificuldade, ele tem uma inclinação para o erro, ele tem uma inclinação para a violência, ele tem uma inclinação para o erótico, ele tem uma inclinação para viver a vida fora da vontade de Deus. Então Deus delimita e coloca: olha, está exposto aqui para vocês. É desse jeito que eu quero. Então escreve o livro de Levítico, que é um tratado psicológico de alta qualidade. E aqui então começa a minha ministração para aplicá-los. No capítulo 1 você vai ver, do livro de Levítico, no versículo 1, e chamou o Senhor a Moisés. Quem foi que chamou a Moisés? Então a vocação quem está fazendo é Deus. É Deus quem chama. E Deus chama num lugar. Qual é o lugar? A tenda da congregação. Não é em qualquer lugar. A vocação vem a partir do chamado divino em um lugar. Porque Deus escolhe tempo e escolhe lugar. É na tenda da congregação. É aqui que deve se reunir o meu povo. Então eu vou fazer a vocação de Moisés aqui. Eu vou chamar Moisés aqui, para que daqui parta a orientação. Para que daqui, no modelo em que a gente vai delimitar aqui, eles possam viver no dia a dia, no cotidiano, e possam mostrar que deixaram de viver uma vida de pecado, segundo o modelo do mundo, segundo o modelo do Egito, para atender o meu querer e viver a minha vontade. Então Deus chama Moisés e diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis a vossa oferta de gado, de vacas e de ovelhas. 3 níveis que Deus coloca de ofensa e também de sacrifício. 3 níveis. E aí Ele vai se ocupar
naquilo que é o cerne, que é o centro, que mexe com o homem. O quê? Se a sua oferta, versículo 3, for holocausto de gado, oferecerá macho. Se a sua oferta for holocausto, e o que é holocausto? Deus determina, olha que coisa louca, Deus determina que se o homem que pecou, que errou, que ofendeu e que entendeu do seu coração que aquilo faz distância, ele quer se aproximar, porque sem Deus ele não é nada, ele deveria então pegar um gado e levar ao sumo sacerdote, ao sacerdócio, e os sacerdócios iriam organizar o altar lá na porta, na entrada da congregação, altar de bronze, chamado altar de sangue, para que lá esse animal fosse queimado, além de degolado, queimado, e o holocausto, olê em hebraico, é aquilo que sobe, aquela fumaça é a ideia de que Deus está recebendo do céu, porque sobe e se mistura à nuvem que lá está, como se Deus estivesse tomando. Perceba que Deus pede um gado macho sem mancha. Mas por que Deus pediu um animal? Por que é que Deus pede um animal? O que ocorre com Deus, que ao invés de pedir outra coisa, pede ainda, faz critério do sacrifício. Eu quero um macho sem mancha. Eu quero um gado, o quê? Macho e sem mancha. Anote isso no canto da tua Bíblia. Deus quer um gado macho e sem mancha. Primeiro, nós sabemos que o que antecede a transgressão é a força, o desejo, a vontade que opera em nós, cameraman, de fazer tudo aquilo que nos agrada. E às vezes aquilo que nos agrada é justamente aí que reside a distância entre a vontade de Deus e a nossa. É justamente na força. Primeiro, Deus pede um gado, porque toda a atuação do diabo, do pecado, é na carne, é no instinto, é na libido. O diabo trabalha dioturnamente para satisfazer os teus desejos. O diabo trabalha e fica arquitetando meios para que você se convença que não é problema nenhum pecar. O diabo trabalha e de forma a organizar a empresa luciferiana dele, para que possa endossar todas as suas atitudes viciosas. O diabo, ele é o primeiro a chegar no teu ouvido quando você erra e diz assim: não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, você acha que Deus vai levar em consideração esse pequeno errozinho teu? O diabo é o primeiro, porque ele sabe que é no veículo da carne, na concupiscência, como disse Paulo, na potência de agir, como disse Spinoza, que você trabalha para atender o teu eu. Por isso Deus pede um animal dizendo: olha, o pecado, ele atua justamente, é na tua vontade animal. O pecado atua justamente é na tua carne. O veículo que conduz você à perdição é quando você ouve a tua carne. É quando você quer um evangelho de vontades. E a Bíblia diz: isso é animal. Por isso eu quero um animal aqui no altar, pegando fogo. Eu quero essa carne pegando fogo. Eu quero esses desejos queimando. Eu quero essas vontades incineradas, porque para mim não serve. Eu não sou Deus de ficar atendendo vaidades de ninguém.
Eu sou Deus de cumprir vontades divinas, as minhas. Eu sou Deus de ver a necessidade real, antes da vaidade, a vontadezinha, os devaneiozinhos. Por isso Deus pede um animal, para que seja queimado ali, seja colocado representando o quê? Os nossos instintos. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer matar os pulsos que a gente tinha, os conatos da vida que a gente tinha, aqueles desejos que a gente tinha estranho lá, aquela vontade, aquele ciclo vicioso que a gente tinha, e que fica em nós e reside na carne, que a qualquer momento, quando aperta o start, seja numa fechada no teu carro, porque Deus te deu e te prosperou, e de vez em quando Deus permite que um Fusca 68 encoste no teu carro, lá no estacionamento do Walmart, só para ver se você está crente do teu Corolla prata. Encosta assim que o velhinho está até com um fundo de garrafa. Ô, meu filho, me perdoa. Perdoa? Você já está daquele jeito, voando. Por isso que tem que ser um gado macho, queimando, pegando fogo. Deus quer matar esse Golias que está dentro de você. Deus, Ele quer incinerar essa raiva que você tem. Deus quer colocar você no altar, mas quer você pegando fogo. Macho. Por que Deus pede macho, irmão do ukulele? Por causa do sêmen. A ideia do pecado veio por um homem. Quando Deus está no jardim, Deus não chama Eva. Eva, vem cá. Deus chama quem? Adão. E o sêmen é a ideia que esparramou. O pecado esparrama. Então Deus pede macho, porque Ele sabe que o homem busca prazer. E geralmente, o prazer está relacionado intimamente ao pecado. A Bíblia chama pecado de manjar, e o manjar são para os ventos e os ventos para o manjar. Por isso pecar é muito gostoso. É uma delícia pecar. O problema é as consequências do pecado, que gera a morte. E Deus está me falando aqui, com todo respeito aos meus irmãos, somos homens, que tem gente já se lambuzando com a coisa aí. A Dalila já está dançando para ele, dizendo assim, vem aqui, negão. Qual é? Onde está a tua força? E você está resistindo, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus ainda está falando, bloqueia essa cobra, essa diaba, sai dessa capeta, bloqueia, Deus, bloqueia, nem bloqueia, bloqueia, sai fora, arranca essas coisas, corre disso, porque ela não quer você no altar, quer você na cama dela. Abre o olho, irmãozinho, abre o olho, não fica dando corda, mandando bom dia, não, boa tarde, não, bloqueia e sai fora. Porque de mulher a gente não resiste, não. A Bíblia diz, manda você resistir o diabo. De mulher faz que nem José, corre. De mulher não adianta jejuar, você pode estar 7 dias de jejum, ela arrancou e ficou ali, filho. Você não... vai acordar 3 dias depois com a carça no tornozelo, filho. E com a família totalmente destruída. De mulher... Você faz como minha mãe mandou, sebo nas canelas, filho, e corre, foge, deita o cabelo, irmão, deita esse pouquinho de cabelo, corre, rebolou na tua frente e sai fora. Mas eu estou jejuando, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou diácono, não interessa, o diabo não respeita. A Bíblia diz, resistir, pois ao diabo e ele fugirá de vós. De mulher, foge, sai correndo, filho. Sêmen é porque a nossa busca é pelo prazer. Deus fala assim, a vontade do homem é sempre buscar o prazer. Então eu quero um macho.
por causa do sêmen, porque ele pode disseminar o pecado, necrosar. A Bíblia, ao escrever, o escritor aos Hebreus diz: e fujamos de todo embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. A minha oração é que esses homens de Deus que estão aqui sejam preservados, e que a carne deles comece a queimar hoje no altar, dizendo: não é a minha vontade, eu tenho uma lei, e a minha lei vem de cima, é a vontade do Deus Todo-Poderoso, do meu Pai. Eu gosto, eu já tenho prazer em muita coisa, mas eu estou renunciando tudo isso. Pega na mão do irmão que está do seu lado, por favor, diga: irmão, resista forte. Não ceda por qualquer prazer mundano. A tua identidade está sendo forjada, ela está sendo esculpida, como se fosse um marfim sendo trabalhado pela mão de Deus Todo-Poderoso. Deus quer te fazer um vaso para ser usado nessa terra. Estou encerrando para nós comer um lanche lá fora. Ele pede macho sem mancha. Ora, mas o que nos levou para o altar não foi o pecado? Em terça, por que Deus quer um gado sem mancha? É porque Deus está dizendo assim: esse é o ideal que eu quero de você. Isso é o quê? Isso é o ideal que eu quero de você. Sem mancha. Tem gente que está parecendo um cão dálmata, ainda late fraco, e não serve para guardar a casa de ninguém mais, não manda nem na casa dele mais. Tem homem que está assim, um cão dálmata. Uau, 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 uau. A mulher diz: cala a boca! Vai deitar! Ele vai e pega aquele pijama de bolinha dele. Aquelas orbas, vocês lembram aquelas orbas que tinha aquele negócio na frente? Misericórdia, filho. E a camisa do Carlão do JC. Pá, mano. Quem não quer dormir com um trem desse? Materiais para construção. Quem quer? Não é assim? Ou senão vai dormir com a camisa assumindo a identidade de Cristo. Chega desse jeito. Deita e dorme. Desliga, filho. Deus quer você sem mancha. Sem mancha. Por que Deus pediu? Porque é o ideal. Deus está dizendo: eu quero você assim. Como? O que eu vou queimar. É isso. É como se você colocasse um ideal, dizendo: eu quero ser perfeito, como o meu Pai é perfeito. Não, é impossível. Eu sou humano. Mas é exatamente, Deus coloca um crivo muito alto para você progredir. Porque se colocasse embaixo, você estava se arrastando, se lambuzando na lama, filho. Então Deus coloca o ideal. Fala: ó, eu quero você aqui, porque para você não baixar a guarda, não ceder, porque o que eu tenho para você é muito nobre. É muito rico que eu tenho para você. Eu preparei um céu de glória para você, filhinho. Você acha gostosa a casa que Deus te deu lá no Dama? Você acha maravilhoso morar no Gaivota e passar com a tua SW4 e o trem sobe e você se sente poderoso porque você entra no condomínio, parece o Papa quando está entrando no Vaticano. E entra e sai e reclama da velocidade. Você gosta de se sentir senhor. É por isso que você leva o povo lá toda vez em rodízio. Por quê? Porque você quer escolher a carne, você gosta de mandar. Até a pizza você quer escolher. Um homem gosta, mas isso para Deus é nada. O que Deus preparou para você é muito maior do que porteira subindo e descendo, do que ar-condicionado, do que Porsche Carreira. Não, Deus preparou uma coisa mais nobre para você.
Volte a entender que o holocausto é aquilo que sobe, não é aquilo que desce. Entenda que o sacrifício ele tem que subir, ele não tem que descer. Ou seja, as tuas raízes não podem estar aqui. As tuas raízes ela tem que estar em Deus, que te sustenta. É isso que gera identidade, é isso que promove promessa na nossa vida, negão. Não tem facilidade. Quer facilidade, compra um miojo. 3 minutos está pronto. Santidade não é miojo. Porque se fosse fácil, chamava Nissim Lamen. Mas não, Deus coloca santidade, porque é difícil e exige sacrifício. Um congresso como esse é para queimar nossa carne mesmo, é para a gente partir para uma vida de acordo com o querer do nosso Pai. Oh glória, fecha os olhos e adora o Pai Celestial. Diz: Deus, eu quero ser igual o Senhor quer que eu seja, eu quero atender a tua vontade. Fecha os olhos, levanta a tua mão para o céu por 1 minuto, adora a Deus. E você só está levando até agora. Então manda para cima o melhor que você tem. Diz para Deus que você quer ser um macho sem mancha, que você quer seguir a vontade e as leis de Deus, não a tua lei. Hoje a sociedade moderna tem substituído a moral pela ética, mas tem até crime muito ético, porque moralmente estamos em crise. A igreja está em crise moral. Você deixou de ouvir a voz de Deus e tem corrido que nem um louco para atender vontade, sob o pretexto de fazer o melhor para a tua família. Mas tem hora que o melhor para a tua família é levar essa carne velha para ser queimada. Um homem santificado, esse congresso vai devolver muito marido queimado na presença de Deus, para ser um homem santo. Esse congresso, irmão João Marcelo, é simples, mas Deus está devolvendo o homem para ser um marido honroso com a esposa dentro do quarto. Porque dentro do quarto, diz ele, manda eu. Deus fica da porta para fora, entra com a síndrome do imperador. É ele que domina, é do jeito dele. Eu quero dizer uma coisa, não é do teu jeito não. Não é não, você vai voltar a pensar, porque você já saiu do Egito, você já saiu da prostituição. Se você ainda está tendo problema com isso, Deus hoje está te alertando. Nós já estamos entrando para a noite, dizendo: toma cuidado, meu filho, porque isso pode se tornar um ciclo vicioso e te arrastar para o inferno.
Levanta a mão para o céu. Deus está derramando fogo nesta tarde, nessa noite. Fogo de Deus. Receba a presença de Deus aqui nesta casa. Presença para tirar o pecado. Para encerrar, 7 horas. Porá as mãos sobre a cabeça do holocausto. Deus está tratando por dentro. Coloca a mão sobre a cabeça. Você tem consciência. Não adianta terceirizar a culpa. Ser objeto do contexto. Você tem que ser sujeito da tua história. Deus vai cobrar é do Senhor, é de mim, é de nós, somos homens. Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, diz: e qual dos homens não sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, você sabe os teus pontos fracos, você sabe aonde você é fraco, e o diabo tem observado só para poder fazer com que você caia. Por isso que Deus pediu, coloca a mão sobre a cabeça do holocausto. Por quê? Para você entender com a razão que era você que era para estar morrendo. Mas eu vou gerar uma nova identidade em você. O meu filho vai morrer por você. Tenha consciência. Valorize o sacrifício, filho. Valorize isso aqui, gente. Ontem trouxeram o David Keelan, que glória. A gente pulou. Abra os olhos do meu coração. Nós ficou aqui, ó. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. A gente ficou aqui. Hoje Deus está mandando fogo, meu irmão. Deus preparou o altar ontem para hoje Ele mandar fogo nessa carne velha. E você tem consciência, você sabe aonde você está dando mancada. Não adianta pôr culpa, terceirizar a culpa. Deus leva o homem e coloca a mão na cabeça do holocausto. Ou seja, os teus impulsos estão sendo maior do que a tua razão. Aí você quer colocar a culpa no diabo? Não. Você vai sair com uma identidade transformada e queimada para a glória de Deus. Fecha os olhos, vamos orar. Vem cá, meu irmão. Vamos orar, pega na mão do irmão, está todo mundo no mesmo barco, filho. Nós estamos indo para o mesmo altar. Não tem altares singulares e particulares, não. Vamos acabar com essa divisão, esse espírito de divisão. Eu não converso com o outro, eu não converso com a outra. Para com essa conversa mole. Ele morreu justamente para trazer unidade. Pega na mão aqui, irmão. Cruza a Macedônia aqui. Vem para cá. Não fica ninguém sozinho sem pegar na mão do outro irmão. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Está subindo devagar aqui. Algumas pessoas já estão sentindo um calor e esse fogo está começando a aumentar. Quando se coloca, por isso que Deus diz que se colocará a lenha em ordem. E o holocausto deve estar por cima, porque o fogo vai começar de baixo, arrancando as coisas mais baixas e mais vis, e vai subindo, e vai subindo, e vai tomando conta. Deus está queimando todos os vícios, todo tipo de vício. Deus está queimando o pecado. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Pai
do nosso Senhor Jesus Cristo, derrama fogo sobre esse altar. Derrama fogo, porque é o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Derrama fogo sobre o altar. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Oh, vai sendo livre, vai sendo liberto, vai sendo fortalecido, vai sendo renovado. Oh, aleluia. Santo, santo. Diga: a minha vida pertence a Cristo. As minhas atitudes, o meu falar, o meu agir é para glorificar a Deus. Eu decido fazer a vontade de Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. Amém? Aplauda a Deus, aplauda o nosso Senhor, aplauda o Todo-Poderoso. Aleluia. Fala para quem está do teu lado, fala: Deus falou contigo, irmão, não brinca não. E se Ele falou é porque Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Pessoal, às 8 horas nós retornamos em ponto, começar a adorar, e vai ser outra reunião tremenda em nome de Jesus. Tem a praça de alimentação, fique à vontade. Deus abençoe e até daqui a pouco. Fiquem com Deus.